Olá, tudo bem? Vamos falar sobre título executivo, na verdade, hoje, né? Então, o que acontece? Quando a gente analisa a execução, a gente já falou que a execução ela é do balacobaco, né? Ela permite uma agressão ao patrimônio devedor e ela tem algo que é um pouco diferente da tutela de cognição, ou seja, ela tem, na verdade, finalidade não de alterar apenas o universo jurídico da pessoa, mas alterar o universo fático mesmo, o mundo físico. Então, eu vou ter um bem que vai de um lado para o outro, eu vou ter um patrimônio que vai ser transferido para outra pessoa, eu vou ter atos que vão ser podem ser concebidos como sanções, inclusive psicológicas, para induzir determinado comportamento. E se a pessoa não fizer aquilo que se comprometeu ou deixou de fazer, você provavelmente vai ter meios para que alguém o faça no lugar da pessoa. Então, você tem essa questão física. E agora, para eu ter essa mais força, então, para eu ter esse calibre, eu tenho um degrau a ser cumprido, né? Eu tenho que subir uma escada. Eu subo essa escada através de algo chamado título executivo. Eu tenho títulos executivos extrajudiciais, ou seja, cuja formação ela não está no juízo, ela é extrajudicial, e títulos executivos judiciais, portanto, que são parte, tem como formação um processo judicial. E aí a gente vai ler as hipóteses do 515. Desculpa, o microfone está esquisito. Então, eu tenho o título executivo extrajudicial, judicial. E depois dos títulos a gente vai começar com o título executivo extrajudicial e dentro do extrajudicial, título de crédito, ok? Isso é importante pra caramba na execução. É através desse título que eu vou ter meios de entrar na execução. Tanto que o legislador não poupa esforços para trazer isso para a gente. Né? Ok. Então, legal. Então, assim, o título, ele é a prova de que existe uma obrigação e essa obrigação não foi cumprida. Esse documento, essa prova, eu vou utilizar justamente na minha inicial de execução. E tanto é uma prova de que eu tenho um título que se eu não tenho essa prova, ou seja, eu tenho uma obrigação, mas eu não tenho algo, um documento com essa eficácia de título executivo, eu entro com a monitória, tá, do artigo 700. O conceito da monitória é bem didático. Ó. Ela é proposta por aquele que afirma, com base em prova escrita, então eu tenho um indício de prova, né? Eu tenho uma prova escrita, mas sem a eficácia de um título executivo. Então, essa é a grande questão. Se eu tenho a eficácia de um título executivo, eu exijo do devedor, né? Exijo do devedor, mas exijo do devedor através de uma execução. Então, isso está bastante presente. Peraí, gente, me embanando às vezes. No 778, né? Ó, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Ok? Então, se eu tenho título executivo, eu vou de execução. 783. Né? 783. A execução para a cobrança de crédito dos requisitos necessários para a para realizar, né, qualquer execução. Então, eu vou falar de execução, eu vou falar de título executivo. Esse título aqui, essa prova, né, esse documento que prova que eu teria um crédito. Prova. Então, você tem uma presunção absoluta? Não. É uma presunção relativa, tanto que eu tenho meio de defesa da execução, né? Incidentalmente, ou seja, no bojo da própria execução, e outros meios de defesa, como uma como um embate de devedor, né? Ou mesmo embate de terceiro, né? Aí, evidentemente, que o terceiro, nessa situação, é aquele que é afetado pela ação, mas não é parte. Então, se eu sou chamado ao processo, eu sou parte. Se eu não sou chamado ao processo, então, na verdade, o universo de todas as pessoas que não estão no processo, eu sou terceiro em relação à lide. E o terceiro em relação à lide não pode ser afetado pela lide. Já aí, então, que se há essa afetação, ele vem como embate terceiro. Então,
teria que verificar se ele é parte ou se ele não é parte, para entrar com embate de terceiro. E a gente estava no 783, tem mais um artigo aqui, ó. Vários, na verdade, né? Todos eles, muitos indiretamente vão trazer essa noção, ou mesmo explicitar essa noção. No 798, ao propor execução, incumbe ao exequente. Então, veja que seria até natural que, se é petição inicial, tem que ser instruída por título, né? Não precisaria falar que cabe a inicial. Mas vamos começar daqui, tá? Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, quando se tratar de execução por quantia certa, não outros tipos de procedimentos, como, por exemplo, obrigação de fazer, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, então a gente chega lá, e a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação se era exigida. Então, veja que esse aqui, 778, 783, 798, todos eles falam do título executivo. Então, a questão do título executivo é muito importante. Ó, tá? E aí, legal. Então, aqui repetindo os termos, né? Instruir a petição com o título executivo extrajudicial. Então, vou fazer inicial, que na verdade é o título. O título ele vai representar a obrigação e esse documento que atesta essa obrigação. Se eu estou falando de uma execução de quantia certa, então estou falando de uma graninha aí, né? Então, eu tenho que necessariamente fazer um demonstrativo do débito. Então, primeira coisa, interessante isso. Não necessariamente eu vou ter um título e não ter nenhum outro documento anexo. Pelos próprios termos da legislação, você percebe que você pode e deve utilizar outros documentos para provar a obrigação que é certa, líquida, exigível. No caso da quantia certa, eu tenho que fazer um demonstrativo do débito atualizado, ou seja, eu tenho que trazer a mostrar a origem da dívida, não mostrar a origem da dívida, mas o cálculo da dívida. Veja, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui, desculpa, gente. Aqui, o 786 no parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título. Então, assim, a liquidez tem a ver com o objeto. Eu sei qual é o objeto, eu sei a extensão desse objeto, eu sei o valor, ok, a obrigação é líquida. Agora, o fato de que eu tenho um valor lá, 5.000 para março, e está lá escrito, e aplica correção monetária, aplica juros, etc, etc, não vai tirar a liquidez do título. Eu simplesmente tenho que mostrar, fazer uma continha, mostrando aquele valor para aquela data que eu estou ajuizando a execução. Então, isso é bem importante. Tem um artigo bem parecido, um dispositivo bem similar para título judicial. Ok. E então, vamos lá. Eu instruo a petição com o título executivo, beleza. No caso extrajudicial, que a gente está estudando, o demonstrativo do débito, se execução por quantia certa, se não for, não precisa. 2. Aqui, você tem que ler meio que invertido, né? Se for o caso, ou seja, se a discussão, a obrigação, ela estava submetida à condição ou termo, daí, evidentemente, que eu tenho que provar que se verificou, quer dizer, né? O termo evento, condição evento futuro incerto, o termo evento futuro e certo. Então, se aconteceu o termo, dá-se a obrigação. Se aconteceu a condição, etc, etc. Então, essa estrutura do direito civil, se ela faz parte da discussão, né, eu tenho que provar que aconteceu. Ficou bem bom o desenho. E, finalmente, se era uma questão sinalagmática, ou seja, que eu só posso só posso exigir da pessoa, se a pessoa fez, né, fez a contraprestação, né, eu tenho que provar
essa condição para ingressar em juízo, para propor uma execução. Então, é basicamente isso que tem como uma inicial, vamos colocar assim, né? Ok. Demora aqui. Então, vamos lá. Dentre os títulos, acho que o que mais chama a atenção é o título de crédito, né? O título de crédito, que é uma própria conceituação do Código Civil, então 887 do Código Civil, CC. O título, né, é o documento necessário, então veja o tratamento de novo do legislador como documento, ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. E produz efeitos somente quando preenche os requisitos da lei. O que acontece? Na verdade, você tem aqui uma situação em que tem um princípio da tipicidade, né, no sentido que deve atender aos requisitos da lei, que é o artigo 104 do Código Civil também, né, que tem que ter forma prescrita, então a forma como diz a lei, ou não defesa em lei, né? E o título, você vai ter a representação do crédito ali. Então, primeiro, você pode ter o documento e a dívida está ali subjacente. Então, eu posso ter um problema no documento que não necessariamente me leva ao fim da dívida. Vocês entenderam? Eu tenho uma obrigação. Essa obrigação ela vai para o título. O título, essa literalidade dele, ele tem disposições bem claras, bem expressas, bem econômicas, no sentido de poucas palavras, para deixar bem claro. Ele deve tanto. Ok, mas vamos supor que eu tenho um problema no título. Não necessariamente. Eu tenho um problema na obrigação que dele faz parte. Tem obrigação, o título representa a obrigação. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a obrigação em si, a outra coisa é o título que instrumentaliza, que representa essa obrigação. Fez sentido? Tá? Depois a gente faz uma aula, se for o caso. Ok. E aí ele vai falar, o que é o direito literal? Ó, trouxe para vocês aqui. Interessante. Eu trouxe muito, não necessariamente eu copiei, colei, mas trouxe um entendimento do Gladstone Mamed em títulos de crédito, tá? Ok. Inclusive essa questão que eu falei para vocês está no 888, tá vendo? A omissão de qualquer requisito legal, que vai tirar a validade do título de crédito. Então, o processo de formação do título de crédito, ele acaba ficando comprometido, mas ele não vai trazer a invalidade do negócio jurídico. Tipo, ou seja, o cara continua sendo devedor, ele só precisa fazer um título executivo bonitinho. É isso. Tá? Eu não perco a dívida. Eu tenho momentos outros, análises outras em relação ao que é o título e o que é a obrigação. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível. Então, são os termos mais comuns. O melhor para a gente pensar, muitas vezes, quando você vai ter aquele problema, na prática, você pensa de uma forma só, não tão literal, assim. Aí tem que ser certa, líquida e exigível. Você verifica o contexto. Se existe algum elemento da obrigação que você não consegue entender, ou se tem algum elemento que retira a eficácia da obrigação, tá? Do próprio título, né? Nesse caso. Então, tem várias questões. A questão, primeiro, da operação aritmética, que a gente não vai falar, e a liquidez tem a ver com determinar o objeto, justamente por isso. Quer dizer, eu sei o objeto, então ele é líquido. O que é ilíquido? Aquilo que eu não posso precisar, o objeto. Depois a gente vai ver, inclusive, que, como vem de sentença, você tem operações para tornar líquida a obrigação. Tá? Líquida, certa. A certeza decorre da ausência, eu fico colocando o dedão, gente, desculpas. A certeza decorre da ausência de outro elemento extrínseco, tá? De fora, para identificar a obrigação. Então, ou seja, do próprio título eu tenho que depender qual a obrigação e aí depois os outros elementos, qual a extensão, qual o valor, etc. Então, a liquidez tem a ver com determinado objeto e exigível que não há restrições ao cumprimento da obrigação. Então, ou seja, nesse caso, é uma questão de eficácia, né? Eu já posso fazer o cumprimento da obrigação. Beleza? Até que tranquilo, né, gente? Então, mas vamos voltar ao código de processo, tá? Que não é só o título de crédito que não é só o título de crédito que instrumentaliza uma execução. Mas olha que interessante. Eu
para o título de crédito, ele tem que ser estampado em lei, tá? Para ser um título de crédito. Ele precisa estar previsto em lei. E no 784, você tem artigo, o primeiro inciso vai falar justamente, são títulos executivos extrajudiciais, e traz um monte de título de crédito. Letra, nota, duplicata, debênture e cheque, ou seja, traz um monte de título de crédito para justificar, para o título de crédito para discutir a obrigação. Agora, tem que ser necessariamente esses títulos de crédito ou não? Poderíamos ter outros? A resposta está aqui, no 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição, a lei atribuir força executiva. Então, eu tenho ali, por exemplo, conselhos profissionais, o termo de ajustamento de conduta, existem nas próprias leis, em leis próprias, a atribuição de força executiva a esses títulos. É por isso que não é pelo fato de não estar expressamente no 784 que ele não vai ser um título hábil a fomentar ali uma execução. Beleza? Então, assim, acho que vamos passar pelo rol, tá? O rol, pela extensão, né? Mas do 784, mas assim, outros títulos que não estão aqui poderiam ser reconhecidos como hábeis para instaurar uma execução, tá? Então você tem aqui a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque, que eu mencionei para vocês, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Então aqui um pouco controverso se a assinatura tem que ser presencial, como chama? Desculpa, eu falei do inciso 3, falei bobagem. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Então, público é quem emana da autoridade pública. É um documento vindo, por exemplo, do notário, né, dos tabelionatos, seriam vários. Aqui o 3, que eu já adiantei, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, aqui se discute se deveria ser necessariamente presencial, mas você poderia ter presencial ou não, ok? Aqui, ó. Ah, legal. O instrumento de transação. Então, não o termo de ajustamento de conduta que eu falei que não estava expressamente consignado, tá? Então, aqui você tem, né, o termo de TAC, que é um termo que se firma, principalmente com o Ministério Público, né, para você ter a caracterização de uma situação que você vai resolver de uma determinada forma, né? Esse é o TAC. É diferente do instrumento de transação, ou seja, o que é o instrumento de transação? É um instrumento de negociação do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, né? Péssimo esse termo. Ou por conciliação, mediação do tribunal, né? Então, os tribunais têm câmaras, têm locais para você ter pessoas que auxiliam nessas formas de composição. Ok, então outras situações é o contrato, aqui é direitos reais, né? Garantido por hipoteca, penhor, anticrés e outro direito real de garantia, né? Outro direito real de garantia, então são direitos reais de garantias e aqueles garantidos por caução. Então você já tem a caução e você permite que com esse contrato você chegue às vias da execução. Mesma coisa com o contrato de seguro de vida, né? Então, o seguro de vida tem força de título. Outra questão também, o crédito decorrente de foro laudêmio. Esse foro laudêmio é no tempo do onça, né? Acontece, se você tinha enfiteuse, né? Que você tem o domínio útil, então você não pode ser real proprietário, você tem o domínio útil e você, por essa questão da enfiteuse, você tem enfiteuse e você vai pagar foro laudêmio, tá? Não existe mais, o Código Civil revogou, mas existem antigas, né? Enfiteusas antigas e continuam sendo reguladas. Ok.
o crédito decorrente de aluguel de imóvel, né? E aí taxas, despesas de condomínio, a certidão de dívida da Fazenda Pública, a gente vai falar mais tarde sobre isso, tá? A gente vai falar numa aula específica de execução contra a Fazenda Pública e cumprimento de sentença também, acho mais apropriado, mas assim, existe um lançamento fiscal, que é o chamado lançamento tributário, que ele vai identificar a obrigação. Se não houver o pagamento, ele vai ser inscrito em dívida, ou seja, vai ser tido como a impontualidade e vai gerar um instrumento, um título executivo, que é a certidão de dívida ativa. Tá? Isso aqui vai estar na lei 6.000. No âmbito federal você tem outras leis, aqui, decreto antigo, etc. Mas basicamente é na 6.830 de 80 que você vai ter essa discussão. Ok? Ok. A certidão expedida por serventia né? Notarial. Então, aqui é o cartório, tá? O de registro relativos a valores e monumentos, etc, etc. Aqui são custos de processo, aqui são valores que você deixou de pagar no tabelionato, enfim, a gente sabe que é muito raro acontecer isso, mas no tabelionato o cara não vai fazer as coisas, os atos sem o pagamento prévio. Mas principalmente em relação ao judiciário, nas custas, se você deixa de pagar as custas, eles escrevem em dívida, né? Escrevem em dívida, né? E fazem uma execução fiscal. Então serve como título. Tá? E aí a gente já conversou sobre isso, todos os demais títulos, as quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Ok? Então, eu tenho uma execução, eu tenho um título, eu promovo uma execução. Eu não tenho título, eu promovo ou uma ação de conhecimento ou ao menos uma monitória para que aquela prova que não está no título executivo seja passível de ser executada. Tá? Pergunta. A parte contrária já entrou com uma ação conexa à minha. Preciso eu esperar o fim dessa ação conexa? Não. Para ajuizar a execução? Não. Eu posso muito bem ajuizar a execução, tá? E ter a discussão sobre como é que vai se dar em relação a essa ação, que provavelmente vai ser uma ação anti-exacional, ou seja, que visa livrar a obrigação da pessoa, né? Porque se eu sou exequente, eu só posso entrar com execução. Se eu sou executado, eu entro com uma ação autônoma para discutir isso, tá? Isso tanto é que é assim, mas isso não vai parar o credor, tá? Não vai parar o credor. Quer dizer, a força executiva ela tem que ser respeitada nesse sentido, tá? Aqui no 55, vou mostrar para vocês. Eu espero que seja 55, né, gente? Ixi. Que bobagem, né, gente? Então, no artigo 55, ele vai trazer, inclusive, a questão de uma possibilidade de reunião de ações, tá? Entre a execução, entre a execução e uma ação que discute o título. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Reputam-se conexas. Tá difícil, gente. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto, o pedido ou a causa de pedir. Então, que você tem dois elementos que poderiam reunir as ações, né? E aplica-se, tá vendo? Aplica-se o disposto no caput. Ele deixa bem claro aqui, essa é uma inovação. Você até poderia influir da jurisprudência, mas é uma inovação do novo código, tá? Que você vai ter, ó, a reunião ou de duas execuções no mesmo título, né? As execuções fundadas no mesmo título vão ser reunidas, ou a execução e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, tá? Em especial aqui quando você estiver falando, então você vai ter a conexão entre as ações. Beleza? Eu acho que por hora é só. E a gente continua a nossa aula ao vivo, gente.
Ok? Obrigado.